Oi galera, hoje eu e Fabrício com mais um Shake da semana. E o nosso tema hoje será Avião. Pois é, moçada. Vocês sabiam que o Brasil produz avião há mais de 50 anos? Não e que sabia. pouquíssimos países do mundo conseguem fazer o mesmo? O Brasil tem uma empresa, qual é o nome dela, Jânio? Embraer? Embraer. E qual é o significado dessa sigla? Empresa brasileira de quê? De aeronaves. Ah, tá. Quem E aí? fez essa empresa? Em qual contexto ela foi criada? E por que ela está no centro de uma polêmica nos últimos dias? É sobre isso que esse Sheik vai falar. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o Brasil entrou numa onda de pensar como iria se portar diante de uma terceira guerra. No governo do presidente Dutra, foi estabelecido um projeto de desenvolvimento de produção de aeronaves no Brasil e foi criado o CTA, o Centro Técnico Aeroespacial, no interior de São Paulo, em São José dos Campos. Decorou bem. A partir do CTA, foram feitas parcerias. A primeira delas foi o ITA, o Instituto Tecnológico, de... aeronáutico. Muito bem, que é um centro de formação de excelência que foi levado para a mesma área onde seria construída futuramente a Embraer. O grande beneficiado seria a própria aeronáutica brasileira, que não iria mais necessitar aguardar aeronaves vindas de outros países. O Brasil, além de ter uma oferta para a própria Força Armada, também desenvolveria tecnologia. É uma indústria de ponta, é uma indústria que exige muito investimento. Nos anos 60, essa indústria se tornou realidade. A partir de 1965, começou oficialmente a produção de aviões. Os aviões começaram a voar em escala nos anos 70 pela Força Aérea Brasileira e com os primeiros parceiros da Europa, principalmente parceiros italianos. Nos anos 80, a empresa diversificou a sua produção, mas veio a crise da década perdida, que fez com que no início dos anos 90 a empresa passasse por um processo complicado de privatização. A privatização foi pensada no governo Collor, mas foi efetivada no governo Itamar Franco, que era vice do Fernando Collor de Mello, que sofreu impeachment. A partir da privatização, a empresa se globaliza ainda mais, se torna mais competitiva e começa uma batalha por espaço com uma empresa canadense chamada Bombardier. Essa batalha foi tão severa que até carne foi envolvida no assunto já. No início dos anos 2000, o governo canadense chegou a suspender a compra de carne brasileira em virtude da suposta concorrência desleal das empresas Bombardier e Embraer. Mas, Jânio, me diga uma coisa. Por que a nossa empresa, Tupiniquim, Embraer, com aviões de extrema segurança, está chamando a atenção de gigantes do mundo? Quem se interessou por ela? Nos tempos modernos, a concorrência de mercado exige, é claro, Fabrício, que as empresas elas façam acordos até para crescer no mercado e se manter no mercado. Esse acordo será realizado entre a Embraer e a Boeing, vai envolver aí 4,75 bilhões de dólares e é claro que tem uma contrapartida nisso aí, porque as duas se juntaram devido a uma situação do ano passado de um acordo entre quem? Entre a Bombardier e a Airbus. Questão de concorrência. Questão de concorrência. E como vai funcionar isso? Vai funcionar por uma joint venture, editor, caprichei que meu inglês foi legal, onde o quê? Elas vão partilhar os lucros e os prejuízos da empresa. Mas esse acordo, ele ainda está sob uma suspeita de legalidade ou não? A questão é, a nova empresa, ela tem tudo para ser realmente feita. A relação do governo brasileiro é que não está muito clara. O governo brasileiro possui uma ação privilegiada chamada Golden Share, que dá a ele direito de veto dentro da Embraer. Talvez seja por isso a necessidade que a Boeing e a Embraer enxergaram em constituir uma nova empresa, exatamente para meio que se livrarem do governo brasileiro. Mas não é só o governo brasileiro que se envolve nisso não. Nós temos órgãos capazes de regular qualquer tipo de compra, principalmente quando envolve grandes valores, envolve muitos empregos e domínio de mercado. O Brasil, né, está nessa rota dos grandes produtores de aeronaves do planeta Terra. Por isso é um acordo sob suspeita que pode demorar até 2 anos para se concretizar, Jânio. E com essa ideia, a Embraer vai ficar com 20% das ações e a Boeing vai ficar com 80% das ações. A pergunta que tem é, essa parceria já existia antes? Sim, em 2015, inclusive, na cidade de São José dos Campos, tem um instituto para fabricação e pesquisa na área de combustíveis, ou biocombustíveis. O domínio sobre tecnologia, na verdade, nunca foi totalmente público no Brasil. E pelo visto vai
ficar cada vez mais distante do controle estatal. O mercado de aeronaves é bem mais restrito do que de outros setores, como por exemplo veículos. E isso envolve inclusive os governos, tanto dos Estados Unidos, Canadá, França e Brasil. É uma relação bem mais complexa do que a simples compra e venda de ações de uma empresa que aparentemente poderia ser comum. Não é. A Embraer envolve mais de 18 mil funcionários. Ela produz aviões que são utilizados pela Força Aérea Norte-Americana, aviões de porte médio que conseguem já transportar mais de 150 passageiros. Em alguns lugares do mundo, alguns determinados aeroportos, só aviões da Embraer pousam com quantidade de passageiros que seja rentável para as viagens. Então existe um mercado muito forte para o tipo de avião feito pela Embraer. Lembrando que o setor aéreo ele está entre os mais seguros, na verdade o mais seguro do mundo. A cada 2 segundos um avião ele entra em voo aí no espaço aéreo mundial. E a questão é, o que vai ocorrer com os funcionários da Embraer? A partir de agora é a preocupação que tem no mercado, que essas fusões empresariais, muitas vezes as empresas elas vão cortar custos. E aí entra a preocupação de que qual é a minha segurança no emprego? Só o futuro dirá. Dentro do espiral de privatizações e uma tendência bem evidente do atual governo, que é o do Michel Temer, onde a redução do Estado na economia é bem evidente, tudo leva a crer que, se puderem, vão acelerar o negócio. Resta saber se as regras estarão de acordo com o que o mercado permite. É mais fácil morrer de queda de cavalo do que de queda de avião. Mas quando cai, é difícil sobreviver. Exato, mas tem mais pessoas morrendo de queda de cavalo no mundo do que de queda de avião. Mas quando cai, você morre de avião. Valeu, galera! Mais um shake da semana. Valeu!